Esse é o Drops Quadrilateros. Se você nos conheceu agora, assine o canal, nos acompanhe. A gente está usando esse Drops hoje por uma curiosidade. Não é nenhuma notícia recente, não é nenhum fato que tenha entrado em ebulição no mundo dos quadrinhos nos últimos dias. Mas muito antigamente, bem antes dos DVDs, fitas de vídeo, dos CDs até, quando alguém tinha uma história para botar para uma criança, era um disco de vinil. Os discos de vinil com histórias, eles eram de várias e várias origens, de vários e vários personagens. Você tinha muita coisa da Disney, que inclusive era em cima de coleções americanas, né, que aqui ganhavam vozes brasileiras. Você tinha material de personagens que eram de filme, de séries de televisão brasileira, como Falcão Negro. Você tinha de tudo um pouco, você tinha Mônica, você tinha Falcon, você tinha absolutamente uma gama de possibilidades. E uma dessas possibilidades durante uma época dos disquinhos de história antigos foram os super-heróis DC. Existia uma coleção na WEA dos personagens DC, né? Inclusive aqui atrás você vê que tem vários outros personagens na coleção. Você tinha Pernalonga, você tinha Frajola e Piu Piu, você tinha a Turma do Lambi Lambi de Daniel Azulay, o que leva exatamente à curiosidade. Eram materiais produzidos no Brasil, com histórias feitas por brasileiros e com dubladores brasileiros. E você vê hoje em dia no Cartoon Network, aquela coisa de quem está fazendo as vozes do desenho, a WEA já usava o nome dos dubladores, né, de quem faziam as vozes dos personagens nos seus discos desde o início, né? De repente você pode até achar nomes aqui que ainda estão ou até há pouco tempo ainda faziam dublagem, né? Mário Monjardim, por exemplo, né, que fez a voz do Pinguim. E todo o visual do disco era como se fosse uma revistinha, uma figurinha saindo, uma coisa, e cada história era uma história inédita que não havia nos quadrinhos. Você tinha o Batman, né, o perigo do espaço ameaça a Terra, em que os vilões Pinguim, Charada, Mulher Gato e Coringa, eles usavam um satélite para ameaçar a Terra e cobraram um dinheiro para que eles não usassem um raio mortal. Super Amigos, né, os heróis de mentira, a gente já viu uns dublês de heróis se fazendo se passar pelos Super Amigos, e eles descobrem a tramóia porque esses dublês resolvem fazer propaganda de cigarro e de bebida, coisa que os super-heróis nunca fariam, né? Histórias assim bem interessantes, né? A Mulher Maravilha, o resgate do Templo do Grande Jaguar, envolve alienígenas e situações diversas, apesar de que a Mulher Maravilha, especificamente nessa história, ela faz um eco mais com a Mulher Maravilha daquele seriado dos anos 70 do que propriamente com a versão do quadrinhos que existia na época. Superboy, no Brasil, a terrível máquina de fazer tempestade, né? Já que as histórias eram brasileiras, nada melhor trazer Superboy para a realidade brasileira, dentro do Rio de Janeiro. E é interessante, inclusive, especificamente essa história, que existe um show de Alberto Matraca. Na verdade, se tratava de um grande conhecido nosso, Frank Sinatra, mas eles não quiseram usar o nome dele aqui por algum motivo, então ele se transformou em Alberto Matraca. O Luthor tem uma máquina de fazer tempestade e fazer com que as pessoas esqueçam as coisas, porque isso é muito malvado, talvez, não sei. Ele faz, inclusive, o Alberto Matraca esquecer a letra da música que ele está cantando no Maracanã. Eu acho que isso realmente é uma coisa que o Luthor faria, ou não sei. E por último, que eu chamo de a pérola da coleção, que é o Super-Homem, o dia que o Maracanã desapareceu. É uma história muito baseada numa situação bem insólita. Você tem um jogo de futebol entre a seleção brasileira e a seleção do resto do universo no Maracanã, e o Lex Luthor, mais uma vez ele, né, faz o Maracanã sumir, e ele leva o Maracanã para um outro planeta no espaço. E o Super-Homem, ele vai ter que ir atrás do Maracanã. É interessante que ele descobre em que planeta está, ouvindo a estática dos radinhos de pilha que as pessoas usavam para ouvir o jogo. Descobre então o Maracanã, envolve o Maracanã inteiro na sua capa, porque é um tecido de Krypton que estica, pelo visto, de uma forma sem limites. Sopra o ar dentro e, como o Papai Noel, ele traz aquele saco com o Maracanã dentro de volta para a Terra. É extremamente sui generis a história. E talvez uma das coisas mais sui generis é que eles colocavam o nome aqui atrás dos autores. E a gente tem aqui Super-Homem, o dia que o Maracanã desapareceu, autor Erasmo Carlos. Sim, o tremendão, ele escreveu essa história que foi usada nesse disco aqui. E é interessante porque vinil, né? Você tirava o disquinho, você botava o disquinho para tocar na sua vitrola e poderia ouvir o Super-Homem e suas aventuras sendo narradas pelos dubladores com a história do roteiro do Erasmo Carlos. Era realmente uma época muito sui generis para se viver e ser fã de quadrinhos. Esse foi o Drops Quadrilateros. Até a próxima.